Olá, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande amor de Deus seja com todos aqueles que estiver assistindo esse vídeo, essa live, né? E com todos aqueles que for ouvir essa mensagem. Estamos ao vivo, né? Já é equivalente umas 10 horas. 10h39, né? Umas 10h40 já da noite. Cheguei agora há pouco de um culto abençoado de Deus, né? Um culto abençoado de adoração a Deus. E antes de eu ir dormir, quero deixar uma linda mensagem para a sua vida. Guarda essa mensagem. Lembra-te que um dia Deus falou com você. Lembra-te. Um dia você vai até dizer, não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. No livro de Gênesis, aonde escreveu Moisés, né? No livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 6, vai dizer exatamente assim. Olha o que diz. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se todavia procederes o mal, eis que o pecado já estás às portas, e o seu desejo serás contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, aqui o próprio Deus estava falando exatamente com um filho de Adão e Eva. Sabia disso? Porque nesse exato momento, Deus estava repreendendo um dos filhos de Adão e Eva. Porque um deles, né? Já estava com o coração endurecido. O semblante já estava mudado. Como se fosse cheio de ódio, de raiva, não é isso? Estava enciumado. Estava com o coração igualmente uma pedra. E o próprio Deus estava falando exatamente com Caim. Quantas vezes Deus falou com você? Quantas vezes Deus falou com você e você não deu crédito? Quantas vezes Deus falou no seu coração e você não ouviu? Quantas vezes? E depois sai dizendo que Deus não falou com você. Às vezes você sai dizendo que Deus te esqueceu. Mas não, Deus falou com você. Você que endureceu o coração. Você que fechou o ouvido para não ouvir o que Deus falou com você. Aquilo que Deus queria falar com você. Caim foi do mesmo jeito, endureceu seu próprio coração. O próprio Caim, ele não ouviu a voz de Deus. E o próprio Deus falou com ele. Lembra de Sansão? O próprio Sansão, Deus falou com Sansão. Porque os próprios pais de Sansão queriam que o próprio Sansão arrumasse uma menina, né? Ali do mesmo arraial, do mesmo campo ali. Só que Sansão se interessou por outra menina, né? Que não fazia parte do arraial, não fazia parte do campo ali. E o próprio Sansão ficou apaixonado por uma filisteia. Entenda uma coisa, você. Todo pecado um dia traz as consequências. Todo pecado, junto vem as consequências. Por quê? Porque todo ser humano, todo homem, toda mulher, quando eles plantam, eles vão colher exatamente aquilo que eles plantaram. Do mesmo jeito foi Sansão.
Sansão, ele se interessou por uma mulher. Ele se apaixonou exatamente por Dalila. Dalila era uma filisteia. E como eu disse aqui, todo pecado tem as suas consequências. E o que foi que aconteceu? Logo o pecado bateu na porta do coração dele. Bateu na mente dele. Do qual Sansão ia perdendo a vida. Do qual Sansão perdeu a força. Do qual Sansão perdeu o seu cabelo. Tudo isso porque não deu crédito à voz de Deus. E todos aqueles que não der voz, não der crédito, não ouvir a voz de Deus, não abrir o coração para ouvir a voz de Deus, aonde pagar um preço. Porque cada um de nós somos responsável pelas nossas escolhas. Cada um de nós somos responsável por aquilo que nós escolhemos. E nós também vamos colher exatamente aquilo que nós plantar. Ninguém escapa disso. Do mesmo jeito, um dia foi Davi. Só para lembrar você, Sansão, próprio Sansão, o mundo, o pecado, as consequências, não é isso? E o próprio Dalila fez ele de palhaço, para todo mundo ver. Sabia disso? E Sansão ficou envergonhado. Sansão ficou triste. Sansão mudou o semblante, porque o pecado traz as consequências, do qual Sansão pagou um preço caro, pela desobediência, por ele não ter dado crédito à voz de Deus. Lembra agora de Davi? Davi, ele era o rei de Israel. Davi estava lá no seu palácio. Mas muito antes, Deus tinha falado com Davi. Davi, cuidado, Davi. Cuidado. Então, um dia Davi, ele estava olhando uma mulher que era casada, do qual o marido dessa mulher estava lá na guerra, lutando, batalhando pelo seu país, defendendo o seu país. Só que Davi se interessou por essa mulher casada. Se interessou por Betseba. E Davi trouxe essa mulher, se deitou com essa mulher e cometeu um pecado. E como diz a palavra de Deus, todo pecado tem as suas consequências. Todo pecado tem as suas consequências. A palavra de Deus diz que há pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. Mas Deus é tão bom, que a misericórdia dele cerca todos aqueles que se arrependem. Se arrepende do seu pecado, do seu erro e deixa. Então, as misericórdias de Deus, que é grande, infinita, cercou Davi. E Davi se arrependeu pelo seu pecado. Não só por um pecado, mas cometeu um crime. Pecou, adulterou e cometeu mais uma mentira, Davi. Tudo isso ele fez, Davi. Mas ele se arrependeu. Caiu de joelho ao chão e se arrependeu. E Deus perdoou Davi. Lembra de Jonas? Jonas, muito antes dele sair dali, muito antes dele ir para tal lugar, Deus falou com Jonas. Jonas, vai até tal cidade, Jonas. Cidade de Nínive. E lá tu vai falar contra aquele povo. Porque aquele povo só me aborrece. Aquele povo peca contra mim. Aquele povo são idólatra. E tô aborrecido. Só que Jonas, ele vai para outro lugar. Igualmente diz, a palavra de Deus diz. Todo pecado tem as suas consequências. E Jonas preferiu pecar contra Deus, desobedecer a Deus, e ir para outro lugar onde Deus não mandou, onde Deus não queria que ele fosse. E ele teimou, foi. E além do mais de ir, colocou a sua vida em perigo, colocou a vida de outras pessoas em perigo. Tudo isso por causa da desobediência, porque ele não quis dar crédito à voz de Deus. Você tem ideia de quantas pessoas hoje em dia estão dentro da casa de Deus,
que não dá crédito à voz de Deus, não ouve mais a voz de Deus e vai para dentro da casa de Deus atrapalhar a vida do seu próximo. Fica brincando, distraindo o seu próximo, conversando, não é isso? Atrapalhando e muito mais. Você tem ideia de quantas pessoas são assim? Você tem ideia de quantas pessoas estão colocando a vida de outras pessoas em perigo? Tudo isso por causa da desobediência? Tudo isso porque não dá mais crédito à voz de Deus? Quantas pessoas são assim? Quantas? São muitas assim. Mas Deus, Ele quer te dar paz. Deus quer mudar sua história. Deus quer escrever uma nova história para você. É só você dar crédito à voz de Deus. É só você praticar a palavra dele. É só você vir para os braços de Deus. Deus quer te dar vida plena. Deus quer mudar sua história. Então, hoje é um dia e um novo amanhã está chegando. Pensa nisso você. Deixe o seu coração sensível para a voz de Deus. Igualmente como diz lá em Hebreus 3:7, verso 8 diz: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Não endureça. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua vida como resgate de toda a humanidade. Dar sua vida pelos seus amigos. Quem foi esse que deu? No livro de João, no capítulo 15, verso 3, diz que foi Jesus Cristo que deu a sua vida pelo resgate, né? Resgatou todos os seus amigos. Como assim? Deu a sua vida no lugar de cada um deles, do mundo, da humanidade. Foi Jesus Cristo que ficou no seu lugar, no meu lugar e de muitos que vivem nesse planeta Terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, quer dizer, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Lembra-te que Deus te ama. Lembra-te que Ele quer ter um encontro com você. Lembra-te que Ele quer ter um particular com você, quer conversar com você. Ele te ama. Chega-se a Deus. Chega mais para perto de Deus. Ele quer conversar com você. Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você tenha alegria viva. Ele quer mudar sua história, porque Ele te ama demais. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus abençoe cada um. Tenha uma boa noite. Que Deus dê um sono em paz, tranquilo, em verde pasto, em nome de Jesus Cristo. Graças e paz seja com cada um, em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus. Amém? Deus abençoe.